Gostaríamos de estender também o nosso abraço àqueles que acompanham pela internet. É interessante como que a palavra de Deus vai longe, faz efeitos que a gente desconhece. Esses tempos atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ouviu a mensagem, viu, assistiu. Tempos depois, uma mensagem de 2, 3 anos atrás, e abençoou aquela vida. Por isso que a gente tem perseverado nesse propósito de gravar as mensagens e deixar disponível. Porque hoje, através da internet, Deus tem feito grandes obras também, alcançando vidas, abençoando vidas. Meus queridos, 31 de dezembro de 2017. Como bem disse o presbítero agora há pouco, do dia 31 para o dia 1º, nada mais é do que a mudança de um dia para o outro. Do mês de dezembro para o mês de janeiro, nada mais do que a mudança de um mês para o outro. Mas é interessante nós analisarmos na história da humanidade que sempre existiram marcos que colocaram na história, na existência humana, de uma transição de um período para o outro. Por exemplo, para o povo de Israel, os judeus, eles não comemoram o ano novo agora, eles comemoram mais para frente, e eles chamam de Rosh Hashanah, cabeça de ano, e eles têm todo um cerimonial para esse período. É lógico que nós não adotamos o mesmo cerimonial, mas nós entendemos que de certa forma é um momento de reflexão, como deveria ser tantos outros em nossa vida. Mas aparentemente esse período as pessoas estão mais propensas a fazer uma análise do que aconteceu, do que fez, do que deixou de fazer, do que gostaria muito de que tivesse acontecido e não aconteceu. Alguns se esquecem também de analisar aquilo que aconteceu e que talvez você não soube agradecer. E quando nós paramos para refletir sobre isso, nós podemos dizer sim, conforme cantamos agora há pouco, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esse termo, até aqui o Senhor nos ajudou, já é uma interpretação da palavra em hebraico. A palavra em hebraico significa um ponto de referência ou pedra de apoio, onde eles construíram um memorial, e esse memorial servia para quando a pessoa passasse por ali dizer: olha, isso aqui nós fizemos quando Deus realizou isso, isso e isso na nossa vida. E todos nós precisamos, de certo modo, de um memorial na nossa estrada, na nossa caminhada. Algo que nos faça lembrar, que traga à nossa memória os feitos de Deus. Quero analisar com vocês hoje um salmo. Salmo de número 126. Abra aí, por favor. Salmo de número 126. Em algumas Bíblias ele traz o seguinte título: Consolo para os que choram, e traz uma explicação do que era esse salmo. Fala cântico de romagem. O que eram esses cânticos de romagem? Eram louvores ao Senhor, músicas ao nosso Deus, que eles entoavam enquanto estavam indo para Jerusalém adorar a Deus. Alguns vinham lá 5 quilômetros, 10 quilômetros, distâncias maiores, e entoavam salmos ao Senhor. E esse salmo, ele foi composto, ele tem uma característica especial de mostrar a virtude de Deus, do Senhor, que renova a todos, renova o seu povo para uma nova vida. Quantos e quantos precisam de um renovo do Senhor?
Quantas pessoas que carecem de uma visitação especial de Deus? Antes de lermos os Salmos, vamos entender um pouco o que estava acontecendo. Alguns estudiosos colocam esse Salmo no contexto da restauração do povo de Israel após o cativeiro da Babilônia. Para aqueles que não sabem, o povo de Deus ficou como escravo por 70 anos na Babilônia. Mas por que ficaram 70 anos como escravos na Babilônia? Porque se rebelaram contra Deus. Deus dizia, faz isso, e eles não faziam. Ou Deus dizia, não façam isso, e eles iam e faziam. E Deus levantou profetas. É nesse contexto que está o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, avisando, olha, vocês têm que se arrepender, têm que mudar de vida. Vocês estão piores do que as nações que eu abominei. E não se arrependeram das suas iniquidades, não se voltaram para Deus. Tem um texto muito forte do livro do profeta que diz o seguinte, que essas pessoas viraram as costas para Deus. Deus os chamando e eles deram de ombro, não se importaram. Mas o próprio Deus disse, através do profeta, de que esse cativeiro iria durar 70 anos. E após esse período, o próprio Deus ia trazer eles de volta. Então, alguns estudiosos colocam o Salmo 126 nesse contexto, no retorno, na restauração de Jerusalém, na reconstrução do templo, na restauração da cidade santa, daquele local onde Deus havia escolhido para ali ser adorado. Agora leiamos, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Independente, irmãos, desse salmo ter sido ou não composto nesse período, isso não é o mais importante. O mais importante nesse salmo é que ele mostra um Deus que intervém, um Deus que vai ao encontro do seu povo e promove uma mudança que é necessária e que, se não acontecesse, de forma nenhuma o povo subsistiria. Uma outra versão fala que quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. E é interessante isso, o quanto alguns só valorizam depois que perdem. Não sei se você já notou isso na tua vida, na vida de alguém. Estava em Jerusalém, contando ali com todas as bênçãos de Deus, Deus levantando profetas, levantando pessoas para anunciar qual era a vontade dele, eles não se importaram. Depois que foram para o cativeiro, aí é o contexto que foi escrito Lamentações de Jeremias, fala, olha, eles lembrávamos lá de Jerusalém, da nossa terra, da nossa casa, do nosso templo, e chorávamos, porque estava tudo destruído. Infelizmente alguns só dão valor depois que perdem. Isso se aplica a vários contextos, mas nós precisamos entender que é isso que estava acontecendo. Quando o Senhor restaurou, nós ficamos como se estivéssemos sonhando, parecia que não era realidade. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós. É interessante que Deus, quando é favorável a nós e vem com uma intervenção sobrenatural, o normal é que nós adoremos a Deus, que aquele rosto triste, abatido, comece a sorrir, volte a sorrir.
que aquela pessoa que tinha uma dificuldade tremenda em adorar a Deus passa a ser um adorador. Mas não só isso, esse estado de restauração leva outras pessoas a reconhecerem Deus no nosso meio. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo vai falar algo a respeito disso, se referindo ao dom de profecia, o dom de línguas. Ele fala: olha, então quando chega alguém e vê tal fenômeno em vosso meio, isso, aquilo, ele diz o seguinte, e essa pessoa vai dizer: olha, verdadeiramente Deus está no meio de vocês. Por quê? Eu fui no meio de vocês e Deus falou comigo. A ideia é que o mover de Deus no meio do seu povo leva outros a reconhecerem a existência, a necessidade, a grandeza, a riqueza desse Deus. Por isso que diz, olha, as outras nações diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E nós podemos dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Queridos, talvez uma das coisas mais terríveis que existe no cristianismo é ingratidão. Pessoas, homens e mulheres, que não sabem chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo arroz, te agradeço pelo feijão, te agradeço pela noite de sono, te agradeço pelo emprego, te agradeço pela minha esposa, te agradeço pelo meu marido, te agradeço pelos meus filhos. Eu te agradeço, Deus, que nesse ano que tantas pessoas dizem que foi terrível, eu venci. Eu cheguei até aqui. Eu enfrentei tudo e com a tua bênção estou aqui. Porque Deus, se não fosse com a tua bênção, não estaria. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que seria de mim? O que seria de nós? O quanto é importante nós termos esse momento de reflexão nessa passagem de ano, para que, olhando para o passado, tenhamos uma atitude diferenciada hoje e uma esperança para amanhã. Qual é a tua esperança, meu irmão? Qual é a tua esperança? Essa semana eu também estava fazendo uma reflexão na minha vida, sobre a minha vida. Eu volta e meia faço uns autoexames muito rigorosos. E nesse autoexame eu vou fazendo algumas categorias. Você quer ver uma categoria trágica? Regime. É lógico que só comigo. Não acontece com vocês. Estou falando da minha vida, fique tranquilo. Eu estava com 105, vim para 95, dando glória a Deus e aleluia. Fui para 110, misericórdia. Oi? Mas é culpa de Deus? É, pastor, fecha a boca. Irmão, você não está na minha pele, não me julga não. Você não sabe a comida gostosa que tem em casa, não sabe o sofrimento que é. Você tem comida ruim, quando tem comida boa você sofre demais. Estou brincando, queridos. Eu não posso culpar ninguém se de alguma forma eu tive descontrole alimentar. É lógico que tem momentos que a gente engorda, que a gente emagrece decorrente de enfermidade. E eu estou tomando um comprimidinho lá com um tal de tireoide, que parece que mexe com a gente mesmo. Porém, isso não serve de desculpa para dizer: foi por causa disso que aconteceu isso. Foi por causa de não sei o que eu cheguei a 110 e posso ir até 200. Misericórdia. Concordo, misericórdia. E nessa reflexão eu falei: reeducação é para quem um dia teve. Você precisa ter educação alimentar. Não estou certo, Tiago? Educação é para quem teve. Se nunca teve, você tem que fazer educação alimentar. O que isso tem a ver com a palavra? Tem a ver com uma reflexão sincera sobre atitudes que você toma. Encarar o problema de frente, não ficar fazendo rodeio. E aí, pastor, o que você vai decidir para esse ano? Que eu vou decidir uma coisa, o que eu vou conseguir, não sei. Mas eu não vou desistir. Nós cristãos não somos aqueles que desistem.
Por que a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo? A ideia de que nós começamos na fé em Jesus Cristo e devemos prosseguir nessa fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo ela é composta de diversos elementos, e um deles, o discernimento da realidade, o discernimento que a palavra dá das circunstâncias, onde a gente precisa encarar situações de frente, aqui como aconteceu com eles, reconhecer os feitos de Deus, encher o rosto, a vida de brilho, de alegria do Senhor e prosseguir. E aqui nesse salmo tem uma oração, não sei se você notou, uma oração breve. A princípio parece que é um diálogo, falando: olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, entre as nações se dizia: grande é o Senhor no meio deles, mas nós também dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha só o versículo 4, presta atenção por favor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Para quem não conhece essa geografia bíblica, Negueb é uma região lá de Israel, árida. Não é uma região muito produtiva. Mas tem circunstâncias, tem determinados locais que bate lá um orvalho, algo diferente que faz a terra ser produtiva. Quando chega lá a água e faz um renovo. Queridos, o que o salmista está dizendo aqui, numa versão mais simples: ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Meu querido, minha irmã, meu irmão, eu não sei como é que foi esse ano para você. Eu só posso dizer em relação a mim. E olha que eu só falei da dieta. Se eu for falar as outras coisas, a gente vai longe. Mas do que adianta eu reclamar do que eu não fiz? Ou do que não me fizeram? Ou do que deixei de fazer? Olhar para trás somente no intuito de ficar murmurando não torna a tua vida diferente. Ficar lembrando as bênçãos de 10 anos atrás era como se Deus não tivesse uma bênção nova hoje. Eu posso lembrar da bênção de 10 anos, mas eu não posso querer que Deus tenha uma bênção só sempre. Ele sabe perfeitamente abençoar a nossa vida. Por isso que o salmista falou: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ou seja, visita-nos de novo. É semelhante o que acontece com a chuva num rio que está seco. Faz brotar novamente. E faz brotar o que na tua vida? Vai para diante para o versículo 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O que esses dois versículos ensinam para a minha vida e para a tua vida? Vamos pensar um pouquinho neles, no contexto que estamos falando. Ele tinha acabado de fazer uma oração: restaura, Senhor, a nossa sorte como os torrentes do Negueb. Aí parece que ele volta, sai daquele momento de oração e fala de novo ali com quem estava ouvindo essa música. Fala: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ou seja, a semeadura, a vida, vai ter momentos difíceis. E você não pode, por causa dos momentos difíceis, achar que Deus não está junto. Não é? Porque a percepção nossa da presença de Deus, infelizmente, está muito associada a esse negócio de me sentir bem, a esse negócio de não tem problema. Não tem problema, não estou me sentindo bem? Então Deus está me abençoando. Alguns se esquecem que Deus é Deus nas situações difíceis também, e que Deus está conosco também nas situações difíceis. E a semeadura, o trabalho, aquilo que desejamos fazer na presença de Deus, com a bênção de Deus, ela envolve às vezes lágrimas. Nesse mundo nosso,
essa época que vivemos, não só hoje, parece que a humanidade sempre foi assim. Antes só não tinha TV, internet, nem WhatsApp. Eu acho que é melhor. E nem Face. Para divulgar tanta tragédia. Mas sempre existe tragédia. E é interessante isso. De que semeadura aqui, ainda que esteja falando de uma comunidade agrária, pode significar diversas coisas. Por exemplo, quando a gente vai pensar no fruto do Espírito Santo que está lá em Gálatas, fruto pressupõe uma semeadura. E se é fruto do Espírito Santo, houve a semeadura do Espírito Santo. E essa semeadura do Espírito Santo em nossa vida, o que é? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai frutificar em nossa vida. Aí você pensa em cada um daqueles frutos: domínio próprio, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, paz. Qual desses não tem dificuldade? Qual? Qual dessas colheitas são tranquilas? Ah, pastor, estou em perfeita paz. Essa perfeita paz já quer dizer que estava uma briguinha ali antes, era um conflitinho. Não precisa ser recente, mas houve. E um conflito que com a bênção de Deus foi vencido. Naquela época, a semeadura, você semeava e esperava a bênção de Deus fazer chover quando é necessário, fazer parar de chover quando necessário para que nasça. Só que o salmista fala: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você está semeando aquilo que é o correto, aquilo que Deus ordena, calma, você recolherá. É o que diz Paulo também aos Gálatas: pois aquilo que o homem planta, isso ceifará. E aí vem uma reflexão muito importante: o que semeamos e o que colhemos? O que vamos semear e o que vamos colher? Eu não sei, mas eu tenho uma impressão de que o diabo e seus empregados são tão astutos que têm feito os crentes esquecerem desse princípio bíblico da lei da semeadura. Está no livro de Gálatas, está nos Evangelhos, está no Antigo Testamento. Ageu diz mais: Ageu fala: olha, você esperava muito e colheu pouco, e o que você colheu, pôs no saco que estava furado. Por quê? Porque as prioridades se inverteram. Você se preocupa mais com a tua vida do que Deus. Você se preocupa mais com o que se refere a este mundo e a esse momento passageiro do que as coisas eternas. Por isso que a Bíblia diz assim: onde estiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Se o teu coração está com Deus, o principal é Deus. Se o teu coração não está com Deus como prioridade, Deus vai em segundo, terceiro e olha lá, talvez até quarto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo o feixe. Esses dois versículos parecem assim, repetição. Parece não, né? São. Mas por que essa repetição? É para transmitir para mim, para você, através da palavra de Deus, de que a semeadura feita em Deus, segundo o que Deus ordena, ainda que tenha lutas, a colheita é certa. Vamos fazer uma reflexão breve desse ano. Leu a palavra? Faz um checklist aí. Ah, pastor, todo domingo na igreja quando trazia a Bíblia. E quando não trazia, tinha até preguiça de pegar na porta. Orou? Ah, orava toda hora. Depois que o pastor põe oração lá no quarto. Quando não põe, também não orava não. Uma vez por semana, falar com Deus. Teve misericórdia de alguém? Quem tem misericórdia dos outros, pastor? Eu preciso ter misericórdia, preciso que os outros me ajudem. Não pode ajudar ninguém não. Tá vendo? Atitudes esquisitas. São
atitudes que atrapalham você ser abençoado, que estão fora da vontade de Deus, consequentemente não tem bênçãos. Mas pastor, se eu ler bastante a palavra, se eu orar bastante, tudo vai acontecer? Vai. Tudo que Deus quer. E algumas coisas que não são muito do teu agrado, mas que são necessárias para moldar a tua vida, para dar o fim que Deus deseja, para fazer de você um vaso útil na mão dele. Aleluia. Quando eu olho para esse ano, eu falo: Deus, parece que eu orei mais, parece que eu li mais, parece que eu fiz isso. Tá, vamos colocar aí, parece que tem coisa boa que eu fiz, mas teve coisas que eu negligenciei. Será que eu fui mais amigo, mais irmão, melhor marido, melhor esposa? Será que eu fui o melhor filho? Se eu colocar na balança 2016, 2017, houve um progresso ou houve um retrocesso? Eu não posso fugir dessa reflexão, né, Laura? Tem que pensar: foi o melhor filho? Quem tem que responder são eles, não é você. Mas você pode ter base. Você pode ter base. Fui melhor funcionário? Você tem que ter base. Porque ser um bom funcionário é semeadura. Ser um bom marido é semeadura. Ser uma boa esposa é semeadura. E ainda que tenha dificuldade, vai ter colheita. Mas pastor, eu estou fazendo isso e nada acontece. É que tem semente que nasce com um mês, tem semente que é 2 meses, tem semente que é com 1 ano. E a colheita nem sempre é aquela que você espera, mas vai ter. Vai ter. E Deus vai te dar um entendimento que talvez o fruto que você vai chegar é melhor do que aquilo que você esperava. Amém? Amém. Queridos, Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a nossa vida. Ao fim desse último ano, quando estamos aqui juntos adorando a Deus, nós somos forçados a dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Não aconteceu tudo o que eu gostaria, não, Deus, mas aconteceu muito mais do que eu mereço. Deus, não aconteceu tudo aquilo que eu pedi, mas aquilo que aconteceu foi com a tua bênção, a tua graça. Pai, as coisas difíceis me ensinaram a buscar mais. As coisas boas me alegraram o coração. Aquelas que ainda não aconteceram, o Senhor tem alimentado a minha fé e a minha esperança para perseverar. Agora, projetando para frente, o que faremos em 2018? Priorizaremos Deus ou não? Ou Deus será só um anexo, um puxadinho descartável, que a gente vai para lá a hora que precisa, a hora que dá o perreio e quase para a igreja, passa até o WhatsApp para o pastor pedindo oração, mas quando passou a luta, bloqueei até o pastor do WhatsApp, não fez para não ver o que está rolando. Queridos, tenha certeza, Deus não quer ser um anexo na tua vida. Ele é tudo em todos. Quando a gente põe Ele como anexo, é por nossa conta. Ele quer ser pleno na tua vida. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Por isso que a Bíblia diz para nós buscarmos o Senhor e o seu poder perpetuamente. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, tempo oportuno, vos exalte. Por isso que a Bíblia diz que todo que se humilhar será exaltado, mas todo que se exaltar será humilhado. Por isso que a Bíblia diz o efeito que tem desse princípio muito simples da Bíblia e universal, porque muita gente conhece a lei da semeadura e da colheita. Eu vou fazer propósito diferente de semeadura esse ano. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais. E eu vou fazer propósito diferente de comunhão.
Tem irmãos que fogem de comunhão, você sabia? Mas é arisco. Tem irmão para você visitar, você tem que fazer um trabalho assim muito árduo. Teve irmão para visitar uma vez, eu fiquei de plantão. Falei, só sai daqui a hora que eu ver esse irmão. Pronto. Aí o pastor tem que fazer isso, mas fiz. E ele ficou inconformado, eu estava de plantão, e foi lá me atender. E a hora que ele veio me atender tudo, oriçado, eu disse, só orar por você, meu irmão. Pastor, eu disse, só orar por você. Deus me incomodou para mim orar por você, eu não vou sair daqui sem orar por você. Tem irmão que é difícil até se orar com ele. Sério? Você liga e está ocupado, você passa o WhatsApp e não responde. É um negócio doido isso. Mas esse ano eu quero tentar estar mais próximo das pessoas que Deus quer que eu esteja próximo. Eu quero tentar ser mais obediente quando Deus falar. Eu quero discernir como amar mais o rebanho e ajudar o rebanho. Quando o pastor Anísio decidiu colocar esse visual bonito aqui, esses dizeres, é que a gente espera realmente que o ano 2018 seja um ano de transformação na nossa igreja, onde haja mais comunhão, mais oração, mais leitura, mais envolvimento, mais amor. Que a gente se envolva mais a ponto de se interessar com a vida do outro, não de fuxico, não de fofoca, não de querer saber, mas de se preocupar de verdade. E essa preocupação seja refletida em atos de amor, irmão, gruda aí que vamos junto. Está difícil, se apoia em mim. Eu estou caindo, me ajuda, irmão. Porque tem hora que não ajuda e dá força, mas tem hora que ele precisa de força. Tem hora que ele precisa do teu apoio. E você se omite. Você simplesmente acha que se afastou porque quis. Está no mundo, está nas trevas. Não foi não. Às vezes, irmão, está precisando de você. Está precisando da tua semeadura de amor. Da tua semeadura do Deus vivo. Teve um congresso que eu fui, até o irmão Flávio estava nesse congresso, eu acho, onde uma das músicas falava disso, que quem são os pés, quem são os olhos, quem são as mãos de Jesus hoje? Sou eu e você. Quando você dá um abraço fraterno, sincero, é Jesus abraçando aquela vida. Quando você dá um telefonema para alguém desejando uma bênção, é Jesus, através de você, abençoando aquela vida. Por outro lado, quando você se omite, você está atrapalhando a obra de Deus através de você. Você está deixando de ser aquilo que Deus quer. Por fim, meus irmãos, nesse dia 31, eu queria que você saísse daqui com essa ideia clara de que o renovo vem, e ele vem do Senhor. Deus é poderoso para fazer algo novo na nossa vida. Deus é poderoso para intervir na realidade mais difícil. E enquanto essa realidade não muda, te dá forças para prosseguir. E a hora que ela mudar, Ele encher o teu coração de júbilo, teus lábios de louvor. Mas nunca deixe de contemplar a bondade de Deus, porque se você prestar atenção, você vai encontrar. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, não é o que a gente canta. Deus é bom sempre. E toda vez que eu não percebo a bondade de Deus, a culpa é minha. A culpa não é dele. É porque os meus olhos estão ofuscados por várias dificuldades, e não na palavra e na direção do Espírito. Esse ano de 2018, por fé, eu creio que vai ser um ano de muitas e muitas bênçãos. Amém. Muitas e muitas bênçãos. Esse ano de 2018, eu creio que essa igreja, eu e você, vamos semear muito mais. Amém. E com a bênção de Deus, com a semeadura correta, a gente vai colher. Semeadura do Evangelho, semeadura do amor, semeadura de comunhão, semeadura de oração,
semeadura de apoio, de misericórdia, tudo aquilo que a Bíblia manda. E com certeza a gente vai voltar colhendo os peixes e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Fique em pé, vamos orar. Ó meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Em primeiro lugar, Deus, nos perdoe as promessas que a gente fez no início do ano de 2017 e não cumpriu. Perdoe a minha vida daquilo que eu te disse e talvez não tenha cumprido. Perdoe aqueles que nesse instante também reconhecem promessas que fizeram e não cumpriram. Perdoa, Senhor. Purifica a nossa vida dessa loucura de fazer voto precipitado, de falar para o Senhor uma coisa e fazer outra. O Senhor não se agrada disso, por isso pedimos que nos perdoe. Também, Deus, abençoe a todos que nesse instante, na Tua presença, falam: Senhor, eu quero semear segundo a Tua palavra, eu quero viver e andar segundo a Tua palavra, eu quero ser uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo segundo a Tua palavra. Eu quero, meu Deus, que o fruto do Espírito Santo brilhe e transborde na minha vida. Eu quero tudo o que o Senhor quer e quero aprender também a recusar tudo que o Senhor manda recusar. Deus, nos dá o discernimento do tempo e do modo, nos dá a compreensão, Deus, da Tua mão conosco. Pai, dá poder e intrepidez para que cada um aqui seja vitorioso em Cristo Jesus. Olha com misericórdia, Deus, para aqueles que sofrem. Olha com misericórdia, Deus, para aquelas pessoas que estão enfermas. Oramos pelo Antônio Lopes, oramos pela Mazé, oramos pela Helena, oramos, meu Deus, pela Denise, oramos pela Dona Cleusa, a Dona Neuza, oramos pelo Fumil, oramos pela Misma, oramos, meu Deus, por cada um que sofre, Deus, com enfermidades no corpo ou na alma. Traga uma intervenção. Oramos pela plena cura, meu Deus, do Luquinha, aquela criança, que o Senhor abençoe. Oramos, meu Deus, por aqueles que estão enfermos da alma, com tristeza, com angústia, com situações de conflito dentro de casa. Traga a cura, meu Deus, para esse lar. Ó Deus bendito, recebe também a nossa gratidão, Senhor. Nós não merecemos tanto amor, nós não merecemos nem um pingo, meu Deus, de tantas bênçãos que temos recebido, do cuidado, do carinho, da proteção, e especialmente da revelação de Jesus Cristo. Oh Senhor, recebe o nosso louvor. Agora, meu Deus, que os votos que fazemos para te honrar no ano seguinte, que sejam confirmados pela Tua bênção. Dá-nos capacidade de viver a Tua vontade, porque bem disse o nosso irmão apóstolo Paulo: o querer está em nós, mas não realizar. Para fazer, meu Deus, a gente precisa da Tua bênção. Para fazer, Deus, a gente precisa da ajuda do Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças. Visita, meu Deus, a cada vida. Tira todo o peso, todo o fardo, tudo aquilo que está trazendo sobrecarga. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Se sentar, meus irmãos.